A mecânica quântica governa o universo em suas menores escalas, onde partículas como elétrons e fótons se comportam de maneira diferente dos objetos do dia a dia. Em vez de seguirem as leis clássicas da física, essas partículas exibem comportamentos que desafiam nossa intuição. Por exemplo, um elétron pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, um fenômeno conhecido como superposição. Além disso, partículas podem se entrelaçar, significando que o estado de uma partícula pode instantaneamente influenciar o estado de outra, independentemente da distância entre elas. O físico John Archibald Wheeler, um gigante nesse campo, nos deu os termos buraco negro e buraco de minhoca. Wheeler foi um dos pioneiros em explorar as implicações mais profundas da mecânica quântica e da relatividade geral. Ele acreditava que o universo era um lugar muito mais estranho e maravilhoso do que poderíamos imaginar. Seus trabalhos abriram caminho para novas teorias e experimentos que continuam a desafiar nossa compreensão do cosmos. Wheeler era fascinado pela dualidade na mecânica quântica. Partículas existindo como ondas e partículas até serem medidas. Esta dualidade é um dos pilares da mecânica quântica e foi primeiramente observada no comportamento da luz. A luz pode se comportar tanto como uma onda quanto como uma partícula, dependendo de como é observada. Este fenômeno não se limita à luz. Elétrons e outras partículas subatômicas também exibem essa dualidade. Este conceito, ilustrado pela experiência da dupla fenda, sugere que a observação influencia a realidade. Na experiência da dupla fenda, partículas como elétrons são disparadas contra uma barreira com duas fendas. Quando não são observadas, as partículas passam pelas fendas e criam um padrão de interferência, como ondas. No entanto, quando são observadas, elas se comportam como partículas, e o padrão de interferência desaparece. Isso sugere que o ato de observar pode colapsar a função de onda de uma partícula, determinando seu estado. Wheeler propôs a experiência da escolha atrasada para explorar se as escolhas presentes poderiam influenciar o passado. Neste experimento, a decisão de observar ou não uma partícula é feita após ela ter passado pelas fendas. Surpreendentemente, os resultados sugerem que a escolha de observar pode retroativamente determinar o comportamento da partícula, como se a decisão presente pudesse influenciar eventos passados. Este experimento desafia nossa compreensão linear do tempo e sugere que o tempo pode ser mais flexível do que imaginamos. Este experimento testa os limites da causalidade e a própria natureza do tempo. A causalidade é um princípio fundamental da física clássica, onde causas precedem efeitos. No entanto, a mecânica quântica sugere que essa relação pode ser mais complexa. Experimentos como a escolha atrasada de Wheeler nos forçam a reconsiderar nossas noções de tempo e causalidade, abrindo novas possibilidades para a compreensão do universo. A natureza do tempo, em particular, continua a ser um dos maiores mistérios da física moderna, com implicações profundas para a cosmologia e a teoria da relatividade. Imagine um único fóton disparado em uma tela com duas fendas, com um detector atrás dela. Se não medirmos por qual fenda o fóton passa, ele age como uma onda, criando um padrão de interferência. Se medirmos seu caminho, ele age como uma partícula, criando duas bandas distintas. Agora, imagine que decidimos se vamos medir o caminho do fóton pouco antes de ele atingir o detector. Esta é a experiência da escolha atrasada de Wheeler. Surpreendentemente, o fóton se comporta de acordo com nossa escolha, mesmo que feita no último momento. Se observarmos seu caminho, ele se comporta como uma partícula, se não, se comporta como uma onda. A experiência da escolha atrasada sugere que nossas escolhas presentes podem influenciar o passado em um nível quântico. Isso desafia nossa compreensão de causa e efeito, onde o passado é fixo. Se nossas escolhas afetam o passado de um único fóton, elas poderiam moldar o passado do universo? Alguns físicos acreditam que esta experiência oferece insights sobre a natureza do tempo. Wheeler sugeriu que o passado se torna definido apenas quando observado no presente. Esta noção desafia nossa compreensão da realidade, sugerindo uma interação dinâmica entre observador e observado. A experiência da escolha atrasada destaca a interconexão entre observador e observado na mecânica quântica. Isso sugere que a observação molda ativamente a realidade. Somos testemunhas ou participantes ativos no drama cósmico. O experimento sugere o último. Esta ideia ecoa filosofias antigas de interconexão, agora fundamentadas na mecânica quântica.
Nossa experiência subjetiva pode ser um aspecto fundamental da própria realidade. A experiência da escolha atrasada levanta questões sobre a natureza do tempo. Se o passado pode ser influenciado pelo presente, o tempo é fluido e maleável? Alguns físicos propõem que o tempo pode ser uma ilusão, uma construção de nossa percepção. O experimento sugere que nossa experiência linear do tempo pode simplificar uma realidade maior e atemporal. A experiência da escolha atrasada toca no livre-arbítrio e no determinismo. Se nossas escolhas influenciam o passado, nossos destinos são predeterminados ou temos livre-arbítrio genuíno. A mecânica quântica não oferece respostas fáceis. O experimento nos lembra que ainda estamos arranhando a superfície da compreensão da verdadeira natureza da realidade.